A ideia de trabalhar com jogos de mãos vem de um desejo de divulgar esses jogos, especialmente no universo da formação de professores. O que desperta o interesse das crianças por esse tipo de brincadeira é esse momento de uma expectativa muito grande, a hora que eu vou escolher alguém, a hora que eu vou ser escolhido por alguém. Ou, será que eu vou ser escolhido por alguém? A gente sabe que as crianças compartilham esses conhecimentos a rodo dentro das escolas. Elas gostam, elas criam, se divertem. Muitas vezes a escola não percebe esse universo de criatividade. A gente, assim, tem muitas pessoas que acham que a gente não somos capaz de nada, mas isso não é verdade, não. Porque a brincadeira Chocopeta é muito legal. Como agora, nós inventamos e agora já está em muitos lugares, não está só aqui na escola. E foi surgindo. Aí as pessoas da escola saíam, contavam para outros colégios, para outros. Aí vai mudando e vai indo para outros colégios. Mudando. E vai que vai. Esse material que a gente está produzindo, ele tem um objetivo, que é contribuir com um olhar diferenciado para o universo escolar. A escola é entendida como um espaço múltiplo de diversidade cultural. O que a gente quer com isso é que os professores passem a enxergar e ouvir melhor o que vem das crianças. São, na verdade, adaptações de cantigas que as crianças vêm ouvindo ao longo dos tempos, né? Ajustamentos dessas letras e textos populares que viram coreografia, dança, rima. Priscilomelo, I want your celo. Priscilomelo assim, I want your celo assim. Trici, auê. Quando a gente para observar os jogos de mãos das crianças, a gente pode dizer que tem 3 aspectos que são bastante interessantes. O primeiro deles é a questão da musicalidade. O segundo, os processos de ensino-aprendizagem que ocorrem neste ambiente. E o terceiro, a questão dos processos criativos. Quando a gente fala dos aspectos musicais, e quando a gente olha para esses jogos, num primeiro momento, a gente acha que eles são de uma simples execução, são muito fáceis, porque estão disseminados entre as crianças com naturalidade, elas realizam com muita naturalidade esses jogos. Mas ali existem questões musicais, por exemplo, polirrítmicas, que às vezes até mesmo um músico tem muitas dificuldades de realizar. Por exemplo, muitas vezes as crianças batem o pé de uma forma, fazem o jogo com as mãos de uma outra forma, num outro compasso, e cantam a música ainda de uma outra forma diferente, dentro de um outro compasso. Dentro desse processo de aprendizagem que é mútuo, colaborativo e holístico, que acontece no recreio escolar, que as crianças estão entre elas, trocando essas ideias, criando ritmos, criando textos, criando outros movimentos, né? Ocorrem processos criativos diversos, processos de apropriação em que as crianças pegam música de outros contextos, do rádio, da TV e colocam nos jogos de mãos, jogos rítmicos de pergunta e respostas, de improviso. Então, entre elas, criam um processo de ensino-aprendizagem que é muito significativo, e é muito significativo para elas, porque é holístico. Por exemplo, se a gente pede para elas ensinar um jogo para a gente, me ensina esse jogo aqui. Elas não fazem isso de uma forma isolada ou fragmentada, como nós, muitas vezes, adultos, fazemos quando queremos ensinar as crianças. Elas conseguem fazer o jogo no todo, porque é aquilo que faz sentido para elas. Criam ritmos, criam jogos de improviso, de pergunta e resposta, criam novos gestos, novos movimentos, novos textos para os jogos dele. A gente pode dizer que é um universo bastante sofisticado, musicalmente falando.
começamos a fazer chocopito e começamos a aprender a fazer chocopito e todo mundo agora sabe fazer chocopito. Esses processos criativos acontecem de que forma? Por meio de apropriação, né, de uma canção do rádio, às vezes da TV, que as crianças levam para o contexto dos jogos de mãos, ou de um ritmo da moda e colocam na linguagem dos jogos de mãos para poder brincar com as outras crianças. A questão da simplificação, né, de um jogo, por exemplo, que ela não consegue realizar, às vezes normalmente os pequenos não conseguem realizar, um jogo que é mais sofisticado, eles simplificam esse jogo, isso também é um processo criativo, né, dessas crianças. Ou então tornar mais difícil esse jogo para ele se tornar mais interessante. Então, desse contexto, né, acabam surgindo novos jogos. Nós já somos mocinha, a gente já sabe lavar um prato, uma louça, então a gente também pode ter a coragem, a ideia de inventar uma brincadeira. Chocopito, let's primeiro, 1, 2, 3. Não pisou, não pisou, só que igual você fez nela. Tá bom, vai. Na Páscoa também nós brincamos de chocopito, mas diferente. Demos um nome diferente só pra Páscoa. Chocopáscoa. Olhando para esses jogos de mãos, você descobre também características que são quase universais da infância, que é o quê? Por exemplo, a imitação do mundo do adulto. Esses jogos de mãos, eles trazem a sociedade que a criança vive para o movimento, para o texto. Então, os jogos apresentam as expectativas sociais, com quem será que a Maria vai se casar? Loiro, moreno, careca, cabeludo? E com que roupa? Com que roupa? Com que roupa ela vai casar? Expectativas sociais, desejos de poder, né? Tentativas de exercer determinados papéis, por exemplo, ser a mãe, ser o pai, né? Ser o motorista, ser a cozinheira. Então, esses jogos trazem esse universo que é o universo da vida como um todo para dentro da brincadeira da criança. Os jogos que a gente está apresentando aqui nesse material são jogos colhidos recentemente, mas muitos deles estão correndo de boca em boca há décadas ou centenas de anos, né? No entanto, esse formato registrado aqui é um formato de algumas escolas por onde a gente passou. Se você percorrer o Brasil, e se você tardar a percorrer o Brasil, for percorrer o Brasil daqui a 4, 5 anos, esses jogos já se alteraram. As variações, elas correspondem às necessidades dos grupos infantis de tornar sempre esses jogos interessantes. Chocopito, les primeiro, 1, 2, 3. Foi uma grande ideia nossa, que não pode ser uma ideia pequena, né? Porque senão não ia pra frente. Então, demorou um pouco pra gente aprender, assim, a calcular chocopito, para nós falar, para nós ter coragem, para nós ir lá brincar para as pessoas. Aí as pessoas foram se aproximando e vendo que a nossa brincadeira também é legal. Porque a doleta todo mundo já cansou de ouvir, mas agora nós temos chocopito, uma brincadeira diferente. Uma coisa bem interessante, aliás, muito bem tratada por um sociólogo renomadíssimo, importantíssimo, que é o Florestan Fernandes, que ele diz assim: o folclore só permanece quando ele faz sentido. Quando o sentido dele se esvai, não tem por que mantê-lo mais. E as crianças estão fazendo isso, estão ressignificando esses jogos, e é por isso que eles ainda acontecem na espontaneidade das interações das crianças entre si. O que mantém o interesse das crianças é o fato de que há um elemento essencial, que é, ao jogar, a criança testa os seus próprios limites. Ela experimenta as suas capacidades. Então, a primeira coisa que você percebe assim, é difícil jogar no começo. Tem que parar e observar. As crianças ficam observando umas às outras.
A criança aprende a galope jogos de mãos porque isso é interessante para ela. Veja bem, quando você é pequeno dentro da escola, está no 1º, 2º ano, e vê os meninos do 4º, do 5º jogando aqueles jogos fabulosos, você é pequenininho e fala, eu quero aprender também. Eu quero aprender para fazer parte disso. Eu quero aprender para me destacar também. Eu quero conseguir o meu espaço. Então os jogos motivam a criança para que ela se sinta parte de algo. E ela vai atrás daquilo. Esses jogos oferecem às crianças a possibilidade de interação com os demais. É por isso que elas aprendem. Então, se tem algo universal e poderoso nesses jogos, é propiciar esse fenômeno de pertencimento social. Eu aprendo para fazer parte disso, para estar com os outros e conquistar o meu espaço. A gente pode pensar que nos dias de hoje, incentivar esses jogos vai além, né, do jogo em si. Numa sociedade que vive muito sentada, nós vivemos muito sentados, né? As crianças vivem muito sentadas, o dia inteiro quase sentado, né? Se for pensar, e chega em casa e vai para o computador. Então, esses jogos, para além de todo o seu conteúdo rico e de tudo que ele dinamiza, ainda ele serve como uma bandeira para a gente, assim, né? Favorecer a divulgação desses jogos e trazer cada vez mais isso para dentro da escola significa contribuir com um processo assim de segurar um pouquinho, nada contra o universo dos games, né, e o interesse que a criança tem pela internet e tudo. Acho que tudo isso faz parte e é importante também, mas os jogos eles ajudam a equilibrar um pouco, né? O folclore brasileiro, o universo da cultura popular nos ajuda a dar um equilíbrio a essa sociedade tão televisiva, né, em que a tela parece quase que um altar, né?